E aí, galera, tudo bem? Vamos começar mais uma aulinha nossa. Agora eu vou falar para vocês sobre o trabalho da força elástica. Bom, o que acontece? Quando você puxa uma mola e a solta, essa mola vai entrar em movimento, porque existe nela uma chamada força elástica. E é sobre isso que a gente vai falar inicialmente. O que é a força elástica? Eu acabei de falar. Na hora que você puxa um corpo, uma mola, por exemplo, ou um elástico, esse elástico faz uma força para querer voltar. Essa força que ela está fazendo para voltar é o que a gente chama de força restauradora. Por isso, a força elástica também é conhecida como, vou escrever aqui para vocês, força restauradora. Observou-se, isso foi estudado por um inglês contemporâneo de Newton chamado Robert Hooke, que essa força elástica é proporcional à deformação que a mola sofre. Então eu reproduzi aqui mais ou menos a figura que está no livro de vocês, que seria a figura 7.9, né? Eu não estou com o livro 10 aqui, mas você procurar no capítulo 7, seja seu livro edição 8, 9 ou 10, procura o título, o subtítulo do trabalho realizado por uma força elástica e tem essa figurinha aqui. É dessa figurinha que a gente vai tirar essa chamada lei de Hooke, que nos permite calcular a força elástica. Observe aqui, primeiro eu tenho uma mola em seu estado natural presa a um bloco. Está no ponto 0. Tudo bem? O que eu faço? Eu puxo essa mola de uma determinada distância no sentido positivo do eixo X. Você deve perceber então que a força elástica, essa daqui, ela vai fazer o sentido contrário do movimento, porque ela tende a puxar para esse lado. Força elástica. Certo? E se eu comprimir a mola, a mesma coisa. Você vai deformá-la para a esquerda e a força elástica vai ser para a direita. Então o que acontece? A gente sempre vai ter que a força elástica vai ter o sentido contrário do deslocamento. Então ela sempre vai ter o quê? Um sinal negativo. Lembra que quando a gente falou, olha, toda vez que a força for contrária ao deslocamento, né, no caso a deformação X, né, sempre vai acontecer o seguinte, para onde aponta a força, o X aponta para o sentido oposto, como você pode observar na primeira figura e na segunda figura. O D está para a esquerda e o F está para a direita. E como o Hooke ensinou para a gente que força elástica é proporcional à deformação, a gente vai tirar que essa força elástica é dada pela seguinte relação. Força elástica é igual a K vezes X. Como a força e o X sempre estão apontando para sentidos opostos, né? A gente vai ter que botar um sinal negativo aqui. Força elástica igual a menos Kx. Essa força elástica igual a menos Kx, ela é conhecida como lei de Hooke. Se eu quiser trabalhar com ela vetorialmente, veja bem que aqui no meu desenho inicial eu esqueci de colocar, esse daqui é o vetor deslocamento, esse é o vetor deslocamento. Você também pode colocar que a força elástica é menos o vetor força elástica é menos K vezes o vetor deslocamento. Bom, menos Kx. Quem é esse K? Bom, esse K, veja bem, é o que nós chamamos de constante elástica. Tá? Ela é um número que caracteriza essa mola. Tá bom? Como é que funciona a constante elástica? Vamos ver se vocês conseguem entender isso pensando na unidade dela. No sistema internacional, a unidade da constante elástica é newtons por metro. Tá. O que isso quer dizer? Olha aqui, ó. Por exemplo,
que você imagina o que seria uma mola que possui o K igual a 1000 newtons por metro? O que seria uma mola como essa? O que seria uma mola assim? Uma constante elástica de 1000 newtons por metro. Essa mola que tem essa constante elástica está me dizendo o seguinte: toda vez que eu deformar essa mola de 1 metro, ela vai fazer 1000 newtons para voltar ao seu estado original. Se eu chegar e deformar essa mola de 2 metros, então, consequentemente, ela vai fazer uma força de 2000 newtons. Entendeu? Então, é assim que funciona a constante elástica. O que identifica, o que é que faz a constante elástica? A constante elástica ela é determinada por um monte de coisas, né? Não é só o material, a espessura da mola, o número de voltas que ela dá. Você pode ter duas molas, por exemplo, de aço com constantes elásticas completamente diferentes pelo simples fato de uma ter mais voltas que a outra ou de uma ser mais grossa que a outra, né? O fabricante determina qual é a constante elástica. E a importância da constante elástica que foi a partir daí que nós pudemos construir aparelhos dinamômetros, né? Os dinamômetros, que são aparelhos para medir força. A maioria das balanças que hoje você pisa para medir sua massa, na verdade ela está dando sua massa por medir o seu peso. Ou seja, você pisa em cima de dinamômetros. E a gente deve isso ao nosso querido Robert Hooke, né, que foi um cara, como eu já disse, contemporâneo a Newton. Então, essa é a nossa primeira parte da explicação. Não tem como vocês entenderem o que é trabalho da força elástica sem entender o que é força elástica e constante elástica. Então, vamos falar sobre o trabalho da força elástica. Então, novamente nós temos o nosso desenho aqui. Opa! Então tá aqui, trabalho da força elástica. O que é que eu estou falando para vocês? Inicialmente, eu vim aqui, puxei esse carrinho de uma distância X. Solto o carrinho. Na hora que eu solto o carrinho, ele entra em movimento por causa da força elástica. A princípio, nós ensinamos para vocês que trabalho da força pode ser FD cosseno de θ. Mas nesse caso específico, nós não podemos utilizar essa fórmula. Por quê? Gente, por que eu não posso usar essa fórmula? Porque olha só, quem é a força elástica? A força elástica está aqui, lei de Hooke, Kx. O que é que nós observamos? Que conforme eu apaguei aqui sem querer, mexo com x, mexo com a distância, ó, aqui eu também vou mexer com quem? Com a força elástica. Então aquela história, se eu estiver puxando uma mola e ela estiver deformada de meio metro, é uma força. De 60 centímetros, outra força. De 1 metro, outra força. De 1,5 metro, outra força. A força vai mudando. E quando a gente chega e define trabalho como FD cosseno θ, com a matemática que nós conhecemos até agora, ainda não sabemos, pelo que vocês ainda não sabem integral, isso só é aplicável à força constante, que não se enquadra à força elástica. Certo? Então nós precisamos ter uma fórmula específica para a força elástica, para o trabalho da força elástica. Tá? Essa fórmula específica para o trabalho da força elástica só pode ser obtida a sua demonstração através de integração. Integrar. E pelo que eu já vi na sala de aula, tal, vocês estão em derivadas, vocês ainda não aprenderam integral em cálculo. Então, nem vou tentar demonstrar isso para vocês aqui no vídeo, porque provavelmente a maioria da sala não vai entender. Talvez alguns alunos que estejam fazendo a matéria novamente já tenham tido cálculo tal, mas não adianta, é uma bobagem. Fazer isso é perder tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês a fórmula da força elástica. Caso você tenha a curiosidade de como se chegou nesse resultado do trabalho da força elástica, então você vai ver aqui, ó, na página, não vou falar página porque eu estou com o livro da edição 9, mas procura aqui o que está referente a trabalho da força elástica no capítulo 7, ou 7.7, e você vai ver a demonstraçãozinha de como é que se faz. O resultado dessa integração é a seguinte: trabalho da força elástica é igual a meio de Kx inicial ao quadrado menos meio de Kx final ao quadrado. Bom, tem coisa que vocês já conhecem, né, nos termos.
trabalho da força elástica, K, constante elástica, XI é a chamada posição inicial, é onde começou o movimento, XF é a posição final, tá bom? Você pode até dizer, não, mas professor, não está errado, né? Não é sempre final menos inicial? Não, não é sempre final inicial. A maioria das vezes isso acontece, né? Vocês lembram que quando eu falei para vocês do teorema da energia cinética, eu falei, trabalho das forças resultantes, o que é? Energia cinética final menos energia cinética inicial, tá? Nesse caso, a gente está tendo o quê? Que você está realizando trabalho, a realização de trabalho sempre acarreta num acréscimo da energia cinética. Então, o trabalho positivo é a energia cinética final menos inicial, porque a energia cinética final é maior que a inicial. Já quando se fala da energia potencial, e vocês verão isso no capítulo 8, né? Falaremos bastante da energia potencial, o trabalho é positivo quando a energia potencial decresce, diminui, que é o que vai acontecer aqui. Mas eu não vou entrar mais nesse assunto, porque senão não aprender energia potencial, vocês não vão entender nada do que eu estou falando. Então, mas esse é um dos motivos, né? E outra coisa, o motivo matemático disso também poderia ser estabelecido pela demonstração da fórmula, que como eu falei, eu não vou fazer porque vocês ainda não sabem integral, tá bom? Então esse é o trabalho da força elástica. Meio de kx inicial ao quadrado, x inicial, posição inicial, menos meio de kx final ao quadrado, x final, posição final. Beleza, gente? Tranquilinho? Bom, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre o trabalho da força aplicada aqui, tá? Que é isso que a gente vai destacar agora, tá? Trabalho da força aplicada. Como é que funciona isso? Lembra quando eu falei do trabalho para erguer um corpo no último vídeo nosso? Então, nesse vídeo, o que é que eu falei para vocês? Que quando você vai subir um objeto, você tem que realizar trabalho sobre esse objeto, né? Então, o que vai acontecer? Eu falei para vocês, olha, nessa situação, eu sou o operador, eu estou executando a força aplicada. Mesma coisa quando você vai deformar uma mola. Você tem a força aplicada, vamos dizer que esse aqui era o X inicial. Vou fazer igualzinho, você sabe que esse daqui é o X inicial, esse daqui é o X final. Então, para eu conseguir fazer do X inicial para o X final, eu tive que aplicar uma força. Digamos que do X inicial, ela parte de uma velocidade inicial que é 0, e quando chega aqui, ela também vai ficar com 0. Certo? Então, vamos lembrar do nosso querido e importantíssimo teorema da energia cinética, o TEC. O que é que ele fala? O trabalho de todas as forças é energia cinética final menos energia cinética inicial. Lembrando, nunca sempre bom lembrar, que energia cinética é meio de mv quadrado. Tá? Só que eu estou falando para vocês, olha a velocidade aqui, como eu já falei até no último vídeo. O K final, a velocidade é 0, então não tem energia cinética final. O K inicial é 0, não tem energia cinética inicial. Então o trabalho resultante é igual a 0. E quem é o trabalho resultante? É o trabalho de todas as forças que estão agindo no corpo. Além da força aplicada e da força elástica, eu também tenho a normal, tenho a força gravitacional, que eu nem vou escrever aqui, porque o trabalho delas vale 0, elas fazem 90 graus com deslocamento. Então, o nosso trabalho resultante, observe bem, vai ser o trabalho da força elástica. Vamos escrever assim, ó, fazer como está no livro, né? Trabalho da força elástica, vamos fazer igualzinho o livro. Trabalho da força elástica, mais o trabalho da força aplicada, trabalho da força elástica, trabalho da força aplicada é igual a quanto? 0 menos 0, 0. Então daqui eu posso tirar o quê? O trabalho da força aplicada é igual a menos o trabalho da força elástica. Tá, como é que eu posso fazer para vocês tentarem entender isso, turma? O seguinte, imagina que para eu puxar a mola, a força elástica fez menos 10 joules, quer dizer que eu fiz mais 10. É isso.
Tá? O sinal do trabalho da força aplicada é contrário ao sinal do trabalho da força elástica. Então, aquela história, na hora que eu estou puxando, eu estou realizando trabalho, né? A força elástica está contra o movimento. Então, ela faz um trabalho negativo. Então, ela faz quanto? Menos 1000 joules. Então, eu tive que fazer mais 1000. Aí, na hora de botar a mola no lugar, voltar, eu não deixo ela voltar livremente. Eu vou segurando até ela voltar ao ponto original. Agora, a força elástica está fazendo trabalho positivo e eu negativo. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, nesse caso, a força elástica está fazendo 1000 e eu estou fazendo, por exemplo, 1000 joules, né? A força elástica está fazendo 1000 joules e eu estou fazendo menos 1000. Né? Pensa, na hora que você vai numa academia, coisa que você não pode fazer mais nesses tempos, e puxa uma mola, você está fazendo um trabalho positivo, a mola está fazendo um trabalho negativo, porque ela é contrária ao deslocamento e resistente ao movimento. Na hora que você bota segurando a mola ao ponto inicial, aí a mola está tentando fazer o movimento e você que não está deixando ela voltar livremente. Então a mola vai fazer um trabalho positivo e você vai fazer o trabalho negativo. É isso que essa fórmula está dizendo para a gente. O que nos resta agora é fazer alguns exercícios. Tá bom, gente? Então vamos a eles.